o louvor dos jovens, usou cada louvor que foi falado aqui, até mesmo o começo do louvor dos hinos da harpa. Passou a ler. Chegando, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandando a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde querem que a preparamos? E ele lhe disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse: Desejai muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porém vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e repartir entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si: Qual deles seria o que havia de fazer isto? O 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhe disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e o que tem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós, os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebeis a minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Como o tema é livre, o Senhor me deu um tema. E o tema é: qual o seu lugar na mesa? Glória a Deus. Glória a Deus. Nesta manhã o Senhor vem perguntar para cada um de nós: qual é o seu lugar na mesa? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Para explicar um pouquinho, quando o Senhor, no versículo 7, chegou, porém, o dia dos pães asmos, que importava sacrificar a Páscoa. No livro de Êxodo 12, não precisa colocar nome de Janice, 12 e 13, do 13 ao 12, quem depois, a leitura é muito extensa, vou só explicar rapidinho. A festa dos pães asmos, como é conhecida, é a Páscoa, que era celebrada em memória da noite do Egito, quando Deus mandou o juízo sobre o povo de Faraó
e matando todos os primogênitos e libertando o povo de Israel. Só para os irmãos, memória e aqueles que não sabem. É por isso que eles se reuniam para comemorar a Páscoa. Aí o Senhor Jesus mandou que Pedro e João fossem preparar a Páscoa, para que fosse comemorado a ceia. Então, eu achei interessante que ele pediu para que eles entrassem na cidade e encontrassem um homem levando um cântaro. O homem levando um cântaro é muito incomum isso, porque quem levava o cântaro geralmente eram mulheres. Se você reparar em João 4 e no Antigo Testamento, quem levava os cântaros sempre foi mulheres, nunca eram homens que levavam cântaros, né? Geralmente só se fossem servos. E ele pediu para encontrar esse homem, falar com ele e ver se estava preparado, se o lugar que fosse preparado para preparar a ceia, né? Está aqui no versículo 12. Então ele mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. Aí ele foi, encontrou esse homem, eu creio, né, na minha visão, que ele encontrou, e ele foi, o João e Pedro, prepararam tudo, e Jesus veio e se encontrou. Quando o Senhor se reuniu com os 12, era para mostrar a última ceia. Quando ele se reuniu com eles. Imagine isso. Agora me ajuda. Em Lucas 24. Lucas 24. 24 a 36. Quando ele se reuniu, ele falou assim: porque vos digo, no versículo Lucas 16 ainda, Lucas 22, 16, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e partir entre vós, porque vos digo que não beberei o fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e disse: não, porque vos digo que não beberei o fruto da vide até que venha o reino de Deus. Aí lá em Lucas 24, 36 fala: e falando eles essas coisas, o mesmo Jesus que apresentou no meio deles, diz: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensando que viam um espírito, e eles lhe disse: por que estáis perturbados? Por que não sabes tais pensamentos do vosso coração? Vedes que as minhas mãos e os meus pés. Foi isso daqui, eu quero mostrar no versículo 42. Então eles apresentaram para parte de um peixe assado e um favo de mel. Só importa esse 42. Aqui eu quero mostrar que o Senhor Jesus, nesse dia que partiu e disse que não ia mais comer do fruto da vide, quando ele se apresentou para o povo, para os discípulos, no versículo 24 de Lucas, quando Lucas mostra essa visão, ele não comeu mais, não bebeu mais do fruto da vide. Eles apresentaram peixe. Eles deram peixe e o favo de mel para ele. Então ele só vai comer, ele só vai beber do fruto da vide quando ele se encontrar no reino conosco novamente. Então ele está esperando para se encontrar conosco novamente. Louvado seja Deus. Então quando ele se reuniu com os seus discípulos, foi na mesa.
Ali é só a introdução, eu vou começar a pregar agora. Glória a Deus. A mesa. Glória a Deus. Quando o Senhor me deu esse tema, a pastora Mitamar começou já a falar na mesa no nosso DMS. Aí eu entendi sim que era para me falar sobre a mesa. A mesa é um lugar de comunhão, onde nós nos reunimos, onde podemos ter momentos bons. É na mesa onde a gente se reúne, que a gente começa a conversar, é onde a gente fala de vários assuntos. Se vocês se repararem, eu não sei vocês, mas durante o momento que eu peguei esse papel, que o Senhor começou a me dar esse tema, eu vejo lá na minha casa, quando a gente está no café da manhã, os assuntos, que a gente começa a tomar o café, que vem um assunto de um lado, um assunto de outro, e é tão gostoso. Eu acredito que no dia que Jesus estava na última ceia ali, reunido, o Senhor Jesus não vê a hora de se reunir com o povo dele novamente. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que ele está intercedendo e vê na hora das pessoas aceitarem o Senhor novamente, aceitarem de todo o coração para ele vir buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Se reunir e servir, vir nos abraçar, vir buscar cada um de nós com muito amor, muito carinho. Foi na mesa que o Senhor Jesus revelou. Foi lá naquela mesa que ele revelou que iria acontecer tudo. Glória a Deus, aleluia. Tudo que estava determinado. Lá em Isaías 53. Glória a Deus, aleluia. 53:3. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Isaías, Fiel, meu Jesus. que era o profeta messiânico, ele diz: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado dos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si os nossos levou sobre si, e nós reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi na mesa onde ele revelou que alguém iria o trair. Mesmo com essa grande revelação, seus discípulos começaram outras discussões. Por isso que eu falo que na mesa, é na mesa que acontece tudo. Eles estavam nem prestando, acredito que eles nem prestaram atenção no que o Senhor Jesus estava falando, que ele ia ser entregue, que aconteceu o que Deus já tinha determinado, por amor de mim e de você, amor de cada um de nós. Mas eles estavam preocupados com outras coisas. Muitas vezes a gente também fica preocupado com tantas coisas e esquece do Senhor. Meu Deus, aleluia. Fica preocupado com tantas coisas do mundo. Esse mundo vai ficar aí, vai passar, mas o que importa é a nossa salvação. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Glória a Deus, aleluia. glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a O Deus. Senhor Jesus revelou mostrar um jeito diferente, um ensinamento. Quando começou aquela discussão, em João 13:12,
Depois que 13 e 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou em outra mesa, lhes disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamas mestres e senhor, e dizeis bem porque sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que vós porque eu vos dei o exemplo, para que como vos fiz, façais vocês também. Isso quer dizer também que a gente tem que ser servo, como o Senhor também foi servo. O Senhor Jesus foi servo. Ele pegou seus vestidos e lavou os pés de cada um dos seus discípulos, para mostrar que ele não é maior nem melhor do que ninguém. E às vezes a gente quer ser maior e melhor do que as pessoas. Em Filipenses 2:3 diz: contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. A sua fé, o seu amor a Cristo, em sinceridade, humildade, no desejo de servir, tanto a Deus quanto aos homens, na disposição de ser considerado o menos importante no reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. No versículo 27 de Lucas 22, voltando em Lucas 22, diz: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mateus 20:28 diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Foi lá. Se a gente ler no 22:39, a gente vai ver 22:39. Foi lá no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, onde, orando, o Senhor Jesus começou a sentir todo o sofrimento de toda a humanidade, onde o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ele clamava ao Pai para passar o cálice, mas em nenhum momento ele desistiu de nós. Glória a Deus, aleluia. Ele foi moído, foi pisado, sofreu por nossas iniquidades. Ele se fez maldito, como a irmã Vívia falou, lá em Gálatas 3:13. Porque quem era crucificado era chamado de maldito. E ainda foi morto do lado de 2 ladrões. Um ainda ficava zombando dele. Quando eu estava estudando, o Espírito Santo fez eu assistir o filme do Paixão de Cristo todinho para mim ver o sofrimento de Jesus. Quando as meninas estavam ensaiando lá em casa, no louvor da cruz, que o grupo de louvor cantou aqui, eu não aguentava. Eu começava a chorar. Porque o Senhor já tinha me dado tudo isso. E misturando com o filme. E não aguentava, gente. A gente tem que lembrar todos os dias o sofrimento que Jesus passou na cruz por nós. O que Ele fez por nós. A
gente tem que ser grato todos os dias tem que estar nos pés do Senhor. Sabe cada prego daquele, quantos centímetros tinha? 12 centímetros e meio. É quase metade de uma régua. Mas eu quero te dizer que depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele vive. Tudo está vazio. Aquilo não tem mais nada. Durante esses 3 dias ele foi lá no inferno e pegou a chave da morte do inferno. Em Apocalipse 1:18 diz: e o que vive, Glória a Deus. fui Aleluia. morto, mas eis que estou vivo para que todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. É o Senhor, Ele tem o poder da vida e da morte. É Jesus que tem o poder da vida e da morte. As pessoas ficam falando, inimigo, só fica falando inimigo. Mas às vezes é a nossa vida, a gente não entrega a vida da gente para Jesus. Sim, muitas coisas, às vezes é o inimigo sim que fica rodeando, fica querendo tirar a gente da presença do Senhor. Mas a gente tem poder. O Senhor nos deixou o livre-arbítrio. Glória a Deus. A gente Aleluia. pode orar. E o Senhor está sempre do nosso lado, nos fortalecendo. Glória a Deus. Mas a gente tem que orar e buscar, porque Ele está intercedendo por nós. Ele deixou o Consolador. Aleluia. Obrigada, Deus. Ele deixou o Consolador para que a gente não estejamos só. Louvado seja Deus. Nós não estamos só. Ele foi para o Pai, mas Ele deixou o Consolador. Glória a Deus. Aleluia. Em nenhum momento Ele deixou a gente só. Não podemos esquecer disso. Que nessa manhã o Senhor pergunta para cada um de nós, pergunta para mim, pergunta para você, qual o seu lugar na mesa? É de servo? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Em Romanos 8, vou ler alguns versículos para vocês poderem entender. Eu preciso ler porque o Senhor colocou no meu coração, eu preciso ler. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Romanos 8, Louvado seja Deus. o versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O 4. Para que a justiça da lei não se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, os que era impossível a lei, visto que estavam enfermos pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O 14. Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos Abba, Pai. Glória a Deus. Aleluia. E o 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros Glória a também. Deus. Aleluia. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Então Jesus,
Ele é o nosso irmão, porque nós somos filhos adotivos do Senhor. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então você é servo, você é filho. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Pois aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele se torna filho. Glória a Deus, aleluia. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. E para terminar, o Senhor diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar lugar. Glória Se a eu Deus, for e aleluia. vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei a mim mesmo, Glória a Deus. para que onde eu estiver, estejais vós também. Disse Jesus novamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai se não for por mim. Glória a Deus, aleluia. E nessa noite, nessa manhã, eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvem o Senhor.